Então, 8:02, vamos dar início à nossa reunião clínica, um tema assaz interessante: vacinas para o câncer, do presente para o futuro. Vamos ver se o professor Filassi vai dar argumentos para o Jesus, como ele falou aqui um pouquinho antes, já sair vacinando todo mundo. Professor Filassi, com a palavra, e obrigado, hein? Bom dia, obrigado aí da oportunidade de falar sobre esse assunto, professor Baracá, o professor Nilson. Jesus devia mandar até aquela história da vacina russa para o pessoal, Jesus, muito interessante aquilo lá, gostei. Bom, esse tema é um tema que eu tinha preparado em dezembro, eu ia falar em dezembro na reunião, não deu tempo, aí entrou a pandemia e a gente quase falava vacina, poucos falavam vacina, agora só se fala em vacina, obviamente. Mas isso daí é uma coisa mais específica e eu acho interessante a gente entender um pouco desse assunto, né? Para lembrar, assim, como que se faz a reposição celular, né, no organismo. Tudo se parte das células tronco, onde ela tem aquela divisão que ela dá uma célula progenitora e outra célula tronco, e essas progenitoras se diferencia mais tarde em células diferencia nas células onde ela tem que representar o tecido. Isso tudo é controlado por genes, né? São genes que estimulam essa velocidade de reprodução e genes que, na verdade, suprimem. É o balanço deles que vai fazer com que aí tem representado os genomas, né? Nos genomas, os cromossomas e as unidades, os genes que vão dar a resposta e produzir proteína que vão formar novas células vivas que vão entrar na comunidade celular. Na verdade, toda vez que a célula nasce, ela passa por uma triagem, né, que o próprio organismo faz. Ela tem que ser muito boa, senão existe um processo que é a apoptose, né? Ou então ela é mandada, já que ela passou pela seleção, ela vai então para a proliferação celular. Acontece que um tecido normal, ele vai sofrendo, pode sofrer com o passar do tempo, alteração de genes, né? Chamados genes alelos, e que isso acaba terminando, então, numa diferenciação maligna, né? E gerando, então, as neoplasias no organismo. Então, esse é o conceito da hierarquia, né? Das células tronco, a célula da mórula, né, as células embrionárias e as células tronco adultas. Essas aqui que sofrem, então, o processo e se transformam, então, nas células tronco cancerosas. E elas que vão produzir o tumor pela sua divisão, onde forma outra célula tronco e uma célula cancerosa, que a progenitora, que vai dar origem ao tumor. Então, é mais ou menos isso que nós tínhamos mostrado, e tem os dois caminhos, que ou é direto da célula tronco, ou é da célula progenitora mais precoce. Hoje, o que nós temos de medicamentos quimioterápicos, essas são as classes de quimioterápicos que nós conhecemos, todos têm a função de impedir a reprodução celular, mas impedir a reprodução celular das células progenitoras e das células já cancerosas. Mas todos esses que vocês veem aí, essas classes, elas não impedem a reprodução das células tronco. Então, é assim, a quimioterapia corrente é essa, ela mata, sim, as células, mata, impede a reprodução das células tumorais, mas não das células tronco. Então, o tumor diminui e depois, por causa dessas células, ele volta a crescer. Isso é um exemplo bem didático disso. Veja
Antes da quimioterapia, esse é o volume do tumor e esse é o volume de células-tronco. 92% das células eram tumorais e células-tronco apenas 8%. Após a quimioterapia, o tumor diminui muito, como estava mostrando, mas as células-tronco, proporcionalmente, elas passaram de 8% para 71% do tumor. E aqui é a prova disso, com a foto de antes uma célula-tronco nesse campo e agora 4 células-tronco. As drogas ideais que nós não temos seriam aquelas que iriam destruir as células tumorais e a célula-tronco, aí sim o tumor se degeneraria. Então, a quimioterapia de hoje, que a gente vê, além de não curar a célula-tronco, tem todos esses efeitos colaterais que vocês estão cansados de conhecer. A gente consegue identificar quem está fazendo quimioterapia pelo aspecto físico, que é uma coisa extremamente agressiva. A esperança de tratamento, não só no câncer, mas de praticamente a maioria das doenças, até da Covid, está baseada na imunoterapia. Então, assim, definição de imunoterapia. A gente tem ideia, né? O que é a imunoterapia? Né? Então, está aí a definição: terapia que emprega substâncias cuja função é estimular ou suprimir o sistema imune com o objetivo de fornecer suporte do organismo contra agressões, tais como câncer e outras doenças. A imunoterapia, chamada também terapia biológica ou bioterapia, ela usa substâncias denominadas modificadores de resposta biológica, que nós vamos falar do inglês BRMs, para ficar mais sintetizado, né, que é Biological Response Modifiers. Os BRMs agem estimulando e restaurando a habilidade do sistema imune para que ele combata as doenças. Essa terapia inclui alguns anticorpos monoclonais e citoquinas. O que é isso daí? Todo dia a gente vê nomes novos aí, né? Os anticorpos são aqueles que terminam em AB e os inibidores de tirosina quinase que terminam em IB. Na verdade, os dois são anticorpos e cuja função de um é ligar a um receptor, né, o famoso trastuzumab e outros aqui, e os inibidores de tirosina quinase a função deles não é ligar a um receptor para atrapalhar, mas sim inibir esse receptor, são esses outros nomes. O que a gente vê, né, isso aqui é hipotético, né, porque tem tanto nome, eu não achava então pus Maravilhosumab, né, que a gente vê na imprensa, XYZ, uma doença, XYZ também, hipotética. A mortalidade dela é 90% e a sobrevida é 10%. Mas com o Maravilhosumab, só morre 85%, não 90%, 85%, ou seja, sobrevivem de 10% para 15%. Isso é extremamente baixo, né? Mas a gente recebe um resultado assim, resultado de 2 anos, ganho de sobrevida de 50%, de 10% para 15%. Então, eu até pus também a revista hipotética, A Lot of Money in Science, né? Então, realmente, aquilo é hipotético, isso é verdadeiro. Isso saiu na imprensa, está em 5 de julho de 2018, uma redução de risco de progressão de 38%. Um ganho de 2,5 meses. E de 38%, coincidentemente, no risco de morte, ganho de 10 meses. E aí vem essas reportagens de própria revista americana, criticando esse tipo de abordagem. Primeiro, o preço das drogas, negócio absurdamente caro, benefício médio de 2,5 meses extra de vida, imagina, né? E drogas são usadas até por médicos na situação off-label, ou seja, diferente daquela onde foram inicialmente aprovadas. As vacinas do câncer são realmente talvez a esperança, né, de melhoria de tratamento disso com menos efeitos colaterais. Bom, definição de vacina, né?
é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para determinada doença. Essa é uma foto de vacina da poliomielite eu achei tão legal o rosto de satisfação, né, do pesquisador nisso daí. Não é recente a história da vacina para câncer. Tem sido testado em 1977, em 1777, esse doutor aqui inoculou nele tecido canceroso, né, para ver o que dava. E o outro, em 1808, injeção de câncer de mama. E em 1970, ou seja, 50 anos atrás, já tinha bastante cientista produzindo anticorpos monoclonais, cujo objetivo era lutar contra as células do câncer, né? Bom, e vacinas para o câncer? Elas pertencem à classe dos modificadores de resposta biológica, que são os BRMs. Então, assim, a célula cancerosa, ela vem de diferenciação das células normais do organismo, elas se tornam células diferentes, atípicas. Então, se elas são atípicas, são diferentes, ela tem coisas nela, principalmente proteínas nela, que são diferentes. Então, assim, uma célula tumoral, ela produz proteínas diferentes, que são chamadas de antígenos de rejeição tumoral. Essas proteínas são captadas por células dendríticas, que são chamadas também de células que apresentam antígeno. Essas células dendríticas vão até os leucócitos e produzem, então, estimulam os leucócitos a produzir os anticorpos, aqueles anticorpos dos IgM e os anticorpos de memória, e são as células T que produzem isso. Então, assim, tudo na vacina é baseado que o tumor ele tem proteínas diferentes das proteínas normais das outras células do organismo. Isso vem sendo pesquisado, está aí a história toda, né? Muitos anos vem sendo pesquisado. Ultimamente, vocês têm, nós principalmente de mama, o Jesus talvez tenha também ouvido falar, são as vacinas anti-PD1. Isso aí eu vou depois comentar, que isso aqui é até bastante interessante. Então, dois tipos nós podemos ter de vacina, né? As profiláticas e as terapêuticas. Então, a profilática seria vacinar uma pessoa saudável contra algum câncer. Então, assim, como que seria a resposta, né? O indivíduo com alteração pré-malignas é diagnosticado em algum tecido, vamos supor. A vacina é preparada com antígeno junto ao imunomodelador e é introduzida para ativar as células Langerhans, que é aquelas células que eu falei, as dendríticas, que são as células de apresentação que apresentam os antígenos. A célula de Langerhans, só para a gente lembrar, né? Eu, quando vi isso, também não lembrava o que era, são originárias da medula óssea e abundantes na epiderme. Elas normalmente estão presentes no linfonodo, são células móveis dendríticas, né, responsáveis pela imunovigilância. Tem a função de captar, processar e apresentar os antígenos aos anticorpos, aos linfócitos T, como eu tinha falado anteriormente. Ocorre, então, a produção de anticorpos, a formação de células de memória. Se no futuro o tumor começar a crescer, essas células vão ser ativadas pelos antígenos tumorais, impedindo o desenvolvimento. Esse é o raciocínio lógico da vacina profilática. Então, você injetaria isso e as células dendríticas iriam para as células T, que produziriam anticorpo, e quando aparecesse alguma célula que tivesse esses antígenos, elas seriam destruídas. O que a gente tem hoje, né, vamos dizer, não vacina para câncer, mas vacina para os agentes causadores do câncer, são essas vacinas bastante conhecidas, até na reunião passada falaram muito dessa nono valente aqui, né? As vacinas contra o agente causador dos carcinoma cervical ou de outros carcinomas, né? Até a Cida estava citando, e a vacina para hepatite B.
E agora, o que se pesquisa mesmo é a vacina terapêutica. A meta dela é fortalecer, lógico, o imunossistema, o sistema próprio do indivíduo, a ele mesmo destruir as células que estão fora do normal. O racional, então, é a inoculação de células mesmo, ou antígenos tumorais que vão estimular o sistema imune a produzir células especiais, as células T killer, né, para combater as células do câncer. É mais ou menos isso, uma maneira esquemática, o desenho da vacina, a preparação da vacina, injeta a vacina na célula, as células T reagem, vão fazer a produção desses anticorpos e vão destruir as células do câncer, que vai liberar mais antígeno, e assim vai se fazendo um ciclo de destruição tumoral. Então, a resposta tumoral é administrada após o diagnóstico, essas vacinas terapêuticas, elas são administradas, obviamente, depois que já tem o tumor, né? E o tumor já está interagindo com o sistema imune. A vacina, ela autóloga, né? É do tumor do próprio indivíduo, o antígeno mais o imunomodulador é introduzido para ativar as células de Langerhans. Os linfócitos T e os anticorpos vão destruir as células tumorais com o antígeno. Agora, detalhe importante, né? Como os tumores malignos são heterogêneos, as células são diferentes, às vezes, uma da outra, parte das células pode não portar os antígenos específicos, devido à perda ou à mutação durante o processo da cancerização e divisão celular. E ela se torna, então, resistente à imunodestruição. Então, quais seriam os tipos de vacina terapêutica? A específica, que é para tratar um determinado tipo de tumor, ou colo, ou mama, ou pulmão, etc. E a universal, ou dizer, uma maneira que a gente usa mais é polivalente, né, para tratar diferentes tipos de tumor. Esses são os 4 principais tipos de vacina terapêutica que estão sendo estudadas. As vacinas de célula tumoral, a vacina genética ou de DNA, as vacinas do antígeno e as vacinas das células dendríticas. As vacinas de célula tumoral, vacina autóloga, né? Ela pega a célula tumoral da própria pessoa ou células reproduzidas em laboratório. As células são tratadas com calor ou irradiação para elas se tornarem inativas e elas são injetadas de volta no paciente para estimular o sistema imune a produzir anticorpos anti-tumor. As vacinas de DNA, também chamada vacina genética, eles extraem do tumor os genes que são responsáveis pela produção dos antígenos, das proteínas que são as chamadas antígenos, eles são extraídos e são clonados. Então, assim, partes desse DNA extraído das células cancerosas são injetadas no paciente para instruir as outras células a produzir continuamente a certos antígenos. Então, assim, a ideia é esse procedimento aumentaria a produção de antígenos que vão forçar o sistema imune a responder à produção de mais células. Então, são mais antígenos, mas não produzidos por células cancerosas, mas produzidos pelo DNA que foi clonado. E o racional é que o organismo vai suprir constantemente, por causa disso, os antígenos e vão manter essa resposta do sistema imune contra o câncer. E a vacina do peptídeo também é baseada no antígeno, né? Essa vacina usa antígenos tumorais específicos. Os antígenos são proteínas presentes nas células tumorais, que eu tinha falado, para estimular a imunidade. Esses antígenos também, mesma história, estimulam a produção de anticorpos ou células T-killer, que vão atacar as células que carregam eles. Muitos antígenos, obviamente, podem ser usados nesse tipo de vacina. E o das células dendríticas. Veja que as células de Langerhans, elas são células da epiderme, né, mas tem outras células dendríticas que são originárias da CD4 aqui, são células tronco mieloide e as células tronco linfáticas que vão dar essas várias dendríticas. Essas vacinas são baseadas nessas células. Então, essas células
Elas têm aquela função, elas quebram o antígeno na superfície celular do câncer, em partes menores, e vão lá e dão para os linfócitos T para preparar os anticorpos para atacar as células cancerosas. Elas são extraídas do próprio paciente e são reproduzidas em larga escala em laboratório. As células dendríticas são expostas a antígenos das células malignas do paciente em laboratório. Essa combinação, então, é injetada de volta no paciente e vai estimular mais a produção de células T. Os efeitos colaterais da vacina, como essas vacinas são praticamente autólogas, né? Não vai tirar do indivíduo para pôr no indivíduo de volta, os efeitos colaterais são bem menores do que esses preocupados com a vacina do Covid, que vocês têm visto. Então, os efeitos são aqueles bastante conhecidos de cefaleia, coceira, porque normalmente essas vacinas elas são feitas intradérmicas, né? Elas, então, podem dar coceira, às vezes sensação de estado gripal, náusea, etc. O que nada mais sério, aparentemente, pode causar. Limitações, então. As células malignas, elas suprimem o sistema imune. Depois eu vou mostrar como que é. Tem origem em células saudáveis do próprio organismo. Elas são diferentes, mas não são tão diferentes assim. Tumores maiores são difíceis de tratar só com vacina. O volume do tumor, as vacinas, elas vão pela superfície, né? E a parte interna fica mais difícil de se agredir. E lembrar que as pessoas doentes ou idosas têm um sistema imune mais fraco. Como eu tinha falado, os tumores são heterogêneos e nem toda célula maligna porta os antígenos que já são descritos, já foram captados, devido àquela mutação durante a progressão da doença. Torna, então, resistente à imunodestruição, pois essa célula mutada passa, então, a produzir anticorpos distintos daqueles que já se conhecia. Isso são chamados neoantígenos. Hoje, a tendência nessas pesquisas é descobrir esses novos antígenos que possam ser produzidos e até se adiantar a esse processo e na preparação da vacina. Esses aqui são os vários tipos de câncer onde se pesquisa. Eu assinalei esses mais que são mais da nossa área, né? Ovário, mama e colo. Então, é mais ou menos isso. Já se vê qual antígeno, o neoantígeno, se faz a preparação e usa-se, hoje, esses bloqueadores de checkpoints, né? Isso é o que eu assinalei lá, aqueles bloqueadores de checkpoints, é mais ou menos isso. Os neoantígenos, então, eles induzem quando se dá os bloqueadores de checkpoints, ele induz a destruição. Aqui você faz a vacina e também usa bloqueador de checkpoints, e aqui você usa também as células T e usa bloqueador de checkpoint. O que será, né? Então, assim, hoje, a imunologia está isso, vacina e bloqueio dos checkpoints. O que é isso, né? Em português, pontos de restrição imunológica, né, que são, o que é isso? São reguladores da resposta imunológica que desempenham um papel fundamental na manutenção da homeostase imunológica e na prevenção da autoimunidade, os anticorpos atacar as próprias células do organismo. Os tumores, eles conseguem ter a resistência a essas células T, porque eles usam os inibidores da ação das células T. Então, assim, a célula T tem esse PD1, o PD1, esse programa de cell death, é uma molécula reguladora encontrada na superfície das células efetoras, células T. Em condições fisiológicas, a interação dela com seu ligante nas células normais, então de câncer normais, PDL1, promove a regulação da reação imunológica para baixo, ela segura, não deixa a célula T atacar a célula.
Dessa forma, quando expressam a superfície das células tumorais, e elas têm, algumas células tumorais que têm esse PDL1, ela não permite que a célula T estranhe a célula do câncer. Então, os bloqueadores de PD1 ou de PDL1, a função é exatamente fazer desmascarar, né, a célula do câncer. Esses são os que existem, né? Pembrolizumab, nivolizumab, tudo com AB e anticorpos, né? E tem os outros aqui. O problema hoje disso, é interessante até isso, que é que aquela que eu citei para vocês antes lá, que é aquela resposta que se acharam, são bloqueadores de PDL1, que dá aquele 2,5 meses de vida a mais. Por quê? Quando você bloqueia, dá um bloqueador de PDL1, ele bloqueia na célula do câncer, mas bloqueia os PDL1 das células normais. Então, ele vai dar uma autoimunidade e vai dar, por exemplo, pneumonite, encefalite, etc. Os efeitos colaterais são catastróficos, por enquanto. Então, tem que ser, para se usar isso, é uma coisa extremamente complicada, pelo menos no estágio que nós temos agora. E com as vacinas são usados também adjuvantes. São, vamos dizer, substâncias ou até alguns bacilos, né, que é esse caso, que ele ajuda a aumentar a resposta imune. Quando eu era tão, não entendia tão pouco disso, quando eu vi BCG, eu achei que era a vacina da tuberculose que era dada para isso. Não, é o Bacillus Calmette-Guerin, eu acho que esse é o nome, que a gente ouve bastante falar no tratamento de câncer de bexiga, né? Mas ele é usado em outras situações também. Veja, talidomida é uma droga que aumenta o sistema imune, lenalidomida também, e o bacilo de Calmette-Guerin, além da bexiga, ele é usado em câncer de colo retal, câncer de pulmão e melanoma. E até uns cogumelos, né, aqui também são usados para aumentar o sistema imune. Então, assim, resumindo, nós temos 3 tipos de vacina que são realmente interessantes, que vêm sendo pesquisadas. Nenhuma é usada em rotina ainda. E o que é usado em rotina, sim, são aqueles bloqueadores de checkpoint. Veja o número de vacinas que estão sendo pesquisadas. Essas são as vacinas e os devidos câncer. Aqui, mais exemplos. E aqui as vacinas que estão já em fase, vamos dizer, adiantada, né, de pesquisa, são essas aí. Aqui tem o câncer de mama, melanoma, né? A melanoma normalmente é a que é mais pesquisada em termos de vacina. E essas aqui também. E vejo pelos tipos que eu falei, a dendrítica, a peptídica e a genética, elas divididas nas classes delas aqui. Veja, isso aí foi o ano passado, né? Final do ano passado, o valor de registro dessas vacinas é 12,81 bilhões de dólares até 2023. Não sei, imagina agora com essa da Covid. Bom, então, o que faz a gente pensar é que, veja, o Hipócrates falou, né, lá atrás, as doenças são divididas em 3 categorias: as curáveis pela medicina, as mais favoráveis, por alguma droga; as não curáveis pela medicina, mas pela faca, traduzidas para hoje seriam cirúrgicas; e as não curáveis pela medicina, mas pelo fogo, acho que seria talvez a radioterapia. A nossa tendência, então, eu tenho dito até, é que com o desenvolvimento disso, as curáveis pela medicina vão realmente dominar e nós vamos usar cada vez menos o bisturi para tratar doenças malignas. Então, conclusões. No futuro, as vacinas certamente levarão um significativo impacto positivo, óbvio, no tratamento e prevenção do câncer. Provavelmente serão mais efetivas para tumores em estágios iniciais, que eu citei, né? Tumores maiores e mais difíceis. Mas o mais importante é que essas vacinas vão propiciar melhor qualidade de vida, porque não vão ter aqueles efeitos colaterais terríveis dos quimioterápicos contemporâneos, né?
e uma maior expectativa de vida para o paciente. Aqui a nossa turma, nosso setor, que eu gosto muito desse, a fotografia foi feita lá na Faculdade de Medicina, acho que no dia 20 de dezembro, e dá saudade, né? Uma época nós ficávamos todo mundo junto, um do lado do outro, sem máscara, né? A gente não consegue fazer isso hoje. Obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês.